E aí, galera, beleza? Professor Vitor Maurício aqui no terceiro bloco de Geografia da População, importantíssimo também, porque a gente está falando de tendências atuais, sempre pode cair em prova. No primeiro bloco a gente falou da transição demográfica, eu mostrei como cada país tende a sair de uma fase e ir para outra dentro da transição demográfica. Na segunda parte eu falei do Brasil, das tendências do Brasil de hoje, de envelhecimento da população, e agora eu vou falar das tendências atuais de outras partes do mundo. E eu escolhi aqui para falar, porque eu acho importantíssimo, a China e os países africanos como um todo, tá? O continente africano como um todo e a China em particular, beleza? Vamos começar pela China. A China é um país que tem 2,4, 2,5 bilhões de habitantes. Não importa. Mais de 2 bilhões. Você concorda que já é muita coisa? O Brasil tem 210 milhões. A China tem 2,4 bilhões. Então é muito maior do que o Brasil. É muito maior do que os Estados Unidos. É muito maior do que qualquer outro país do mundo, tirando a Índia. Beleza. Desde os anos 70, o que a gente observa na China é uma política de tendência de decréscimo populacional. E como é que eles fizeram isso? Com a política do filho único. Na política do filho único, que é uma coisa mais complexa que eu vou falar agora, mas eu vou tentar resumir, as pessoas, as famílias só podiam ter um filho, beleza? Se as pessoas só podiam ter um filho, qual é a proposta clara que está na sua frente? Vamos diminuir, vetar, brecar o nosso crescimento populacional, que é estrondoso, beleza? Show de bola. Então, durante muito tempo, a gente teve a política do filho único. E, de fato, a população da China caiu. Porque para a gente repor a população, tem que ter, no mínimo, 2,1 filhos por mulher. Né? 2 para você repor a população, e esse ponto 1 é só uma margem de erro, né? Mas 2 filhos por mulher. Se a gente está tendo um filho só, é óbvio que a população vai decair. Eles conseguiram fazer isso? Conseguiram. Só que a gente vai olhar para a China hoje, vai pegar as reportagens dos jornais de hoje. Essa semana eu estava dando aula para meus alunos falando sobre a população chinesa e eu peguei umas matérias recentes de jornal, da BBC, do El País, de vários jornais importantes, e a gente percebe o seguinte: a China está estimulando o segundo filho. Por quê? Os caras ficaram 30 anos, 40 anos quase, com a política do filho único, vetando o crescimento populacional. E agora os caras estão com uma política de incentivo ao segundo filho. Por quê? Resposta simples. Porque a população está se tornando urbana. A China se tornou urbana em 2012 ou 2013. Então hoje, 55% da população chinesa já é urbana. O que isso tem a ver, Vitor? Tem tudo a ver. Olha para minhas aulas anteriores. Eu já falei para vocês que ter um filho no meio urbano é muito mais caro. O filho, ele começa a se tornar, entre aspas, um prejuízo. Então, se a população da China está se tornando cada vez mais urbana, e essa é a tendência, o que as pessoas tendem a fazer? A ter menos filhos. A ter menos filhos. Só que isso é um problema absurdo. Porque durante anos você estimulou a política de menos filhos. Beleza? A política do filho único. E as pessoas se tornam urbanas. E elas vão ter um filho só? Não, é pior. Elas não têm nenhum filho. Tem famílias que não têm mais nenhum filho. Porque elas sabem como é duro viver no meio urbano chinês. Que sim, tem aumentado, a classe média chinesa tem aumentado, o padrão de consumo chinês tem aumentado, sim, mas mesmo assim, ter filhos se torna muito caro. Então, associa o decréscimo da população chinesa ao processo de urbanização. E a China ainda tem um grande contingente populacional para se tornar urbano. Então, quando a gente olha para 2100, questão que caiu na UERJ agora, quando a gente olha para 2100, a gente vê que a população da China ela vai chegar num ponto e ela começa a decair. Ela começa a decair. É justamente quando a população começa a se tornar muito urbana e as pessoas param de ter filhos. A África é diferente. Você pegou a China. Pegou a China. Beleza. Então a tendência na China é envelhecimento da população? Sim. Baixas taxas de natalidade? Sim. Por quê? Por conta da urbanização.
as pessoas têm mais acesso a métodos contraceptivos, elas têm mais informações, o filho custa mais caro, as mulheres estão no mercado de trabalho, têm menos tempo para cuidar dos filhos. Então, nessa sociedade urbana, as pessoas têm menos filhos. Tanto que o governo chinês está estimulando o segundo filho. Os caras saíram da política do filho único e estão estimulando agora o segundo filho. Olha só a tendência. Isso é uma tendência atual, beleza? E não está dando muito certo. Beleza. A gente chega na África. Qual é a tendência da África? O que você precisa entender com relação à população africana é o seguinte. Galera, no meio rural as pessoas não têm mais filhos? Sim, vocês já concordaram com isso desde o primeiro bloco. Então, como a África ainda é muito rural, o contingente populacional, aliás, a margem de filhos por mulher ainda tende a ser muito grande durante muito tempo. A África ainda é rural hoje. Eu estou falando do continente africano. Não estou falando de um país específico. Quando a gente pega o continente africano, a África só vai ser urbana, ou seja, 50% da África só vai ser urbana em 2030. O que isso significa? Que se a população é muito rural ainda, essa população ainda tem muito filho. 5, 6 filhos por mulher. Então essas pessoas ainda vão ter muitos filhos durante muitos anos, mesmo com o processo de urbanização que está acontecendo na África hoje. Preste atenção, quando as pessoas chegam no meio urbano, não é automático elas pararem de ter filho. Não! As pessoas ainda têm menos informações, elas ainda têm menos informações acerca de métodos contraceptivos, não necessariamente as mulheres vão entrar rapidamente no mercado de trabalho, não necessariamente elas têm uma mentalidade cultural de ter menos filhos. Então, na África, tem uma coisa que preconceituosamente hoje é chamado de bomba demográfica. O que seria a bomba demográfica africana, que já caiu em prova? A bomba demográfica africana é esse processo do século XX em que vai ter uma explosão demográfica na África. Vai ter. Só que por que eu estou falando que isso é extremamente preconceituoso? Isso é preconceituoso porque os países desenvolvidos já passaram por isso. O Brasil já passou por isso. Os países mais desenvolvidos já tiveram a sua explosão demográfica. Só que agora, no século XXI, com escassez de recursos, com preocupação com os recursos naturais, com preocupação com a fome, com a agricultura, desmatando cada vez mais, quando você fala que um continente inteiro, África, vai ter muitos filhos, você chama isso de bomba demográfica. Sentiu o tom pejorativo? Bomba demográfica já é um tom pejorativo. Só que eles estão passando pelo mesmíssimo processo que a Europa já passou no século XIX, no início do século XX. Então, as pessoas na África vão ter muitos filhos? Vão. Essa é a tendência. Por exemplo, até relacionando com a urbanização, só para você ter uma ideia de números, tá? Estou relacionando com a urbanização agora. Hoje, a região metropolitana com mais habitantes no mundo é Tóquio. Tem 38 milhões de habitantes, beleza? 38 milhões. Se você está no Brasil, você acha São Paulo caótico. A região metropolitana de São Paulo tem 19 milhões de habitantes. Sabe quanto vai ter em Lagos, na Nigéria, em 2100? 88 milhões. 88 milhões. Então, a urbanização da África, associada ao crescimento populacional, tende a ser parecido com a dos países sul-americanos, ou seja, haverá um crescimento populacional muito grande e esse imenso crescimento populacional vai se concentrar em poucas áreas, gerando uma macrocefalia urbana, gerando milhares de problemas urbanos de favelização. Hoje, só para você ter uma ideia, 70% da população africana vive em favelas ou em guetos, né? Ou em locais onde a infraestrutura do Estado não chega. Beleza? Aí a gente chega no crescimento populacional africano. Vai acontecer? Vai. Até 2100 vai crescer muito? Vai. Estão preconceituosamente chamando isso de bomba africana? Sim. É preconceituoso. Beleza? Aí a gente entra em outras questões. Por exemplo, com relação ao meio ambiente, com relação à fome, com relação aos recursos hídricos. Galera, por favor, não marque na prova que a culpa é da população.
Tipo, fazer uma associação entre aumento da fome e crescimento populacional está errado. Isso é uma teoria malthusiana. Não marquem respostas malthusianas, onde a população é culpada. Então, por exemplo, na África tem problema de fome? Tem, muito. Tem problema de distribuição de água? Tem, muito. Tem problema de seca? Problemas naturais? Tem também. Mas a fome é culpa disso tudo? Não, a fome é um conjunto de coisas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a África, a gente vai olhar que tem aquelas produções agrícolas de baixa tecnologia que fazem queimadas para colocar pastoreio e tem uma baixa produtividade? Tem. Mas também tem produção moderna? Tem. Esses dias eu estava dando uma aula para meus alunos sobre África, mostrando como uma empresa da África do Sul, estava indo para o Congo produzir soja. Produzir soja em larga escala, em latifúndio, com trator, pesticida, semente geneticamente modificada, agricultura moderna. Mas essa soja vai para a África ou vai para o mercado externo à África? Vai para o mercado externo. Se o que é produzido em grande quantidade na África vai para o mercado externo, o preço dos alimentos na África aumenta ou diminui? Obrigado, aumenta. E se você está falando de um continente onde a renda é baixíssima, onde há muita concentração de renda, a fome vai aumentar. Mas não é por conta do crescimento populacional. A gente já sabe que o mundo hoje produz muito mais alimentos do que a gente pode consumir. Trata-se de uma questão política, de uma questão econômica, beleza? Com relação à água, é a mesma coisa. A gente olha, né, para a África subsaariana. Porra, na África subsaariana a gente tem a bacia do Congo, que é uma coisa, a bacia do Rio Congo, que é parecido com a floresta amazônica. Tá na zona equatorial, chove pra caramba, tem muita água e as pessoas ali não têm acesso à água, não têm acesso à água potável. Por quê? Elas não têm acesso à água potável por conta de uma má administração dos recursos hídricos. Não é por conta da população. Entendeu isso? Por favor, não coloque a culpa dos problemas no crescimento populacional. A mesma coisa com relação aos recursos naturais. Na prova, sabe qual vai ser a resposta? O que a gente observa hoje é que a África está crescendo, a África está se urbanizando, a Ásia também, mas eu estou falando da África. E os salários, portanto, estão aumentando, realmente, no meio urbano os salários aumentam. Isso vai prejudicar o meio ambiente? Tá, você pode até dizer que sim. Mas sabe qual vai ser a resposta na tua prova? A resposta vai ser que o problema é a adoção dos padrões de consumo dos países desenvolvidos. Ou seja, se os países da África e da Ásia, que estão crescendo agora, nesse momento, adotarem padrões de consumo tipo Europa e Estados Unidos, o mundo vai acabar. Esse é o problema. Tranquilo? Então não bota a culpa na população. A culpa são de problemas estruturais, má administração de recursos hídricos, conflitos na África, vários conflitos, né, de guerra civil em vários países, né, o Boko Haram na Nigéria, o Al-Shabaab na Somália, né, são grupos que atrapalham a agricultura, atrapalham a produção de petróleo, atrapalham um monte de coisa, atrapalham a economia como um todo, né? Então, a culpa são de problemas estruturais e não do crescimento populacional. Promete para mim, por favor, que você vai guardar essa informação. A prova não vai botar a culpa na população e nem no crescimento populacional, beleza? Eu acho que foi uma aula legal, foram 3 blocos, eu espero que vocês tenham aprendido. No próximo bloco a gente vai falar sobre as teorias demográficas, beleza? Compartilha aí com a galera, ninguém é concorrente, vai todo mundo passar junto para a universidade que quiser. Beleza, galera? Um abraço para vocês.